Los Angeles Lakers 110-97 para cima do New York Knicks, um jogo que teve um primeiro tempo de partida bem equilibrado, mas que depois do intervalo, especificamente no terceiro quarto, o Lakers foi dominante, abriu uma margem considerável de pontos e através dela conseguiu ter uma tranquilidade maior para fechar o jogo com uma vitória relativamente tranquila sobre o Knicks. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h13 da manhã dessa segunda-feira, né? Segunda-feira. E eu trago vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu separei uma caneca do Los Angeles Lakers personalizada. Você consegue colocar o nome e o número que você quiser. Então para quem simpatiza com o Lakers, fica essa sugestão. Link aí nos comentários. E destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Lakers, no outro canal, vitória do Boston Celtics sobre o Cleveland Cavaliers. Ontem que teve jogos interessantíssimos, então teve Charlotte Hornets e Phoenix Suns, que foi interessante, San Antonio Spurs e Houston Rockets, interessante também. Grandes jogos, mas eu separei aqui o do Lakers, no outro canal, Celtics e Cleveland Cavaliers. Tá bom? Vamos lá então passar pelos destaques do jogo, começando pelo lado do Lakers, o cestinha da partida. Luka Doncic, em 38 minutos, o Doncic fez 35 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. O aproveitamento de arremessos nem foi incrível, o Doncic teve 11 de 25 nos arremessos, sendo 5 de 16 nas bolas triplas. 5 de 16 não é um aproveitamento bom. Isso daí dá o que? Uns 30% de aproveitamento, mais ou menos. Pode ser melhor. Mas mesmo assim, ele foi o cestinha da partida. Não é um aproveitamento de arremessos incrível, mas é o cara que entregou mais pontos dentro do jogo. Enfim, vale destacar, o Lakers venceu mesmo sem ter o LeBron, né? Isso é um ponto a se enaltecer. O Austin Reeves contribuiu com 25 pontos, 4 rebotes e 5 assistências também, agregando bastante para esse time do Los Angeles Lakers. O Hashimura teve 13 pontos além de 7 rebotes. DeAndre Ayton com 6 pontos e 8 rebotes, jogando menos de 20 minutos. Eu acho que ele se queimou um pouquinho com aquela entrevista dizendo que ele não queria ser um novo Clint Capela, sendo que o DeAndre Ayton é um jogador comum, um jogador ok. Não é nenhum craque, nenhum pereba. Só que às vezes eu acho que ele se enxerga num patamar superior ao que ele realmente é. Ele é um jogador que ainda tem que provar muito com a camisa do Lakers para mostrar que de fato merece ser o pivô titular desse time. Tanto é que o Jackson Hayes, em vários momentos, conseguiu aproveitar até melhor as oportunidades do que o DeAndre Ayton. E olha que o Jackson Hayes já é um cara contestado, né? Enfim. Seguindo aqui com os titulares, o Marcus Smart fez 5 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, mas um aproveitamento de arremessos muito ruim. O Marcus Smart que teve 1 de 10 nos arremessos, 0 de 5 na bola tripla pro Marcus Smart. Aproveitamento péssimo, cara. Enfim, o Smart não fez um bom jogo. Aí a gente vai para os bancários. Um cara que eu vou enaltecer aqui bastante é o Luke Kennard. Tá jogando demais, cara. O Luke Kennard fez 12 pontos, tendo 4 de 8 nos arremessos, 50% de aproveitamento, né? E o Luke Kennard foi uma aquisição recente do Lakers que tá rendendo pra caramba, cara. Ele foi envolvido naquela troca com o Gabe Vincent, né, com o Atlanta Hawks. Enquanto o Gabe Vincent, que ontem eu trouxe Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, o Gabe Vincent jogou menos de 5 minutos e ficou zerado, o que ele quase sempre fazia com a camisa do Lakers. O Luke Kennard tá jogando quase meia hora e sempre passando dos 10 minutos. Dos 10 pontos. Né? Então, enquanto o Gabe Vincent saiu de um cara que agregava quase nada no Lakers para um cara que agrega quase nada no Atlanta Hawks, o Luke Kennard saiu de um bancário bom do Atlanta Hawks para um dos principais nomes vindo do banco desse time do Lakers, cara. Acho que hoje dá para dizer, inclusive, que o Luke Kennard é o principal bancário desse time do Lakers. E ele tá, de fato, jogando muito bem. Regularmente entregando 10 pontos. Tá jogando muito bem. Enfim. O Jackson Hayes com 5 pontos além de 4 rebotes. Todos esses pontos através de lances livres, inclusive. Vanderbilt fez 3 pontos. O LaRavia com 6 pontos além de 4 rebotes. E fechando esse lado do Lakers, o Max Kleber jogou quase 10 minutos e ficou zerado. Tá bom?
Do lado do Lakers é isso, muito destaque para Luka Doncic e Austin Reeves combinados fizeram 60 pontos, né? Mais da metade dos pontos do Lakers vieram desses dois. Enfim. E destaca bastante o Luke Kennard, que regularmente está jogando muito bem. Indo para o lado do Knicks agora. Karl-Anthony Towns com um jogaço de 25 pontos, além de 16 rebotes, isso dentro de 34 minutos, basicamente. Grande jogo dele. Karl-Anthony Towns jogou muito bem. A reta final de jogo dele foi boa também, quando o Knicks ameaçava ficar vivo dentro do jogo, foi muito através do Karl-Anthony Towns, fazendo os pontos dele. Jalen Brunson com 24 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, mas tendo 8 de 19 nos arremessos. Se esperaria um pouquinho mais do Brunson. Não é um jogo ruim, mas o que se espera do Brunson é ele ser o cestinha do Knicks, o principal nome do lado do Knicks, e dentro do jogo o Karl-Anthony Towns foi mais importante. O Anunoby fez 13 pontos, o Josh, além de 8 rebotes. Josh Hart com 8 pontos além de 6 rebotes, ele que já jogou no Lakers, né? E o Michael Bridges, uma baita decepção dentro do jogo. Jogando 27 minutos, o Michael Bridges ficou zerado, teve 0 de 6 nos arremessos, mas pegou 6 rebotes e deu 5 assistências. Só que ele ficou zerado, e se espera do Michael Bridges, do Anunoby, caras que te entreguem regularmente 10, 15 pontos por jogo. O Anunoby entregou 13, já é um pouquinho abaixo do que espera. O Michael Bridges 0 é muito abaixo do que se espera. Realmente o Michael Bridges fez um jogo tenebroso pela importância dele para o time. O que eu espero quando eu vou falar desse time do Knicks é ir lá e ver, quando for abrir as estatísticas, ver o Jalen Brunson passar dos 25 pontos, ver o Karl-Anthony Towns fazer ali uns 20 pontos e uns 10 rebotes. O Karl-Anthony Towns cumpriu perfeitamente o que se esperava, foi até além disso. Ver o Anunoby e o Michael Bridges te entregar ali uns 15 pontos e o Josh Hart uns 10 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. É o que eu espero vindo ver as estatísticas do Knicks em um jogo bom. Ver ali o Brunson te entregar uns 25 pontos e umas 7 assistências. O Karl-Anthony Towns te entregar uns 20 pontos e uns 10 rebotes. O Anunoby e o Michael Bridges te entregar uns 15 pontos. E aí o Anunoby mais uns 5 rebotinhos. O Michael Bridges umas 5 assistências. E o Josh Hart te entregar ali uns 10 pontos, umas 5 ou 7 assistências e rebotes. Essa pra mim é a base de estatística ideal do New York Knicks. E olhando para essa base de estatística, basicamente só o Towns entregou além do que se espera. E o Brunson beirou isso, né? Porque ele teve 24 pontos e 7 assistências. O restante dos titulares é abaixo do que se espera, né? Enfim. E aí a gente vai para os bancários. O Diawara fez 4 pontos. O Clarkson, que vinha desfalcando nos últimos jogos, jogou esse daqui e fez 9 pontos. O Landry Shamet, que vem fazendo uma temporada muito boa, se tornou um dos principais nomes dos bancários desse time do Knicks, fez 10 pontos. Mitchell Robinson com 4 pontos e 4 rebotes. E o Alvarado, dessa vez, ficou zerado, não veio bem do banco, teve 0 de 2 nos arremessos. No geral, um jogo que teve um primeiro tempo de partida, um início de jogo equilibrado, mas depois do intervalo, logo depois do intervalo, neste terceiro quarto, o Lakers foi dominante, conseguiu abrir uma margem considerável, e aí no último quarto, mesmo com o Knicks ameaçando encostar de vez em quando, o Lakers conseguiu se segurar e terminou com uma margem até que considerável, tanto é que o jogo terminou de forma, o último minutinho de jogo, de forma bem tranquila para o Lakers. Enfim, no geral o Lakers foi melhor e é por isso que saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!